Juliana Lopes, na sessão de ontem, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal também determinou a perda de mandato do deputado Alexandre Ramagem, do PL, né? Como os aliados do parlamentar, Juliana, avaliam as estratégias a partir de agora, hein? E também como reagiu o Congresso Nacional? É isso, a oposição está tentando entender ali, mais uma vez, como é que pode salvar, se for possível, o mandato de Alexandre Ramagem, que a gente lembra, Leandro, muito recentemente foi alvo ali de quase que um embate entre judiciário e legislativo, né? A gente lembra que os parlamentares recentemente aprovaram a suspensão da ação penal contra o parlamentar, no entendimento ali de que ele deveria continuar esse mandato e que alguns crimes foram cometidos, se de fato fossem comprovados antes dele realmente assumir como parlamentar. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele deveria responder por alguns e outros não, né? Acabou diminuindo aquela lista de 5 crimes. Mas agora a situação é de Alexandre Ramagem, que agora é deputado, antes fazia parte ali do governo, Alexandre Ramagem condenado, né? A prisão. Então, tem uma determinação que veio junto ali com o que foi decidido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal de que a mesa diretora da Câmara dos Deputados já declare essa perda de mandato no entendimento de que se ele for preso, mesmo que por faltas, não vai conseguir cumprir esse mandato, né? Vai estourar ali o limite de faltas. Agora, é importante a gente colocar alguns contextos. Recentemente, a Câmara dos Deputados acabou não considerando isso no caso de Carla Zambelli, e ainda que houvesse uma determinação do Supremo Tribunal Federal pela perda de mandato, eles votaram sim, não foi só uma declaração da mesa diretora, e há uma pressão da oposição para que isso também aconteça com Alexandre de Ramagem. No entendimento da oposição, que se eles realmente votarem a situação de Ramagem, votarem essa perda de mandato, eles têm voto suficiente para salvar mais uma vez o mandato do deputado federal. Então, acaba criando ali uma situação muito difícil para o presidente da Câmara, Hugo Mota, que vai ter que escolher ouvir a oposição, ele que vem sendo bastante pressionado pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não entrar numa rota de colisão mais uma vez com o judiciário, já que isso aconteceu ali no caso da ação penal de Alexandre Ramagem. Então, uma situação bastante delicada, o Hugo Mota vai ter que entender ali qual é o caminho a ser seguido, mas tem uma pressão sendo feita para que a situação de Ramagem passe por uma votação no plenário da Câmara dos Deputados por mais uma vez, já que lá atrás a ação penal também foi votada pelos parlamentares. Seria uma forma deles conseguirem votos aí para mais uma vez salvarem essa perda de mandato. Mas há um entendimento entre os líderes partidários de que agora a situação é diferente. Antes eles votaram uma ação penal, né? Ainda estava em curso essa ação penal. Agora há uma condenação, inclusive com uma decisão pela prisão de Alexandre Ramagem. Então, esse ponto está sendo bastante considerado, um ponto mais sensível, assim como foi também o de Carla Zambelli. Juliana, esse cenário me fez lembrar agora o caso que aconteceu em 2013 com o deputado Danadon, né? Que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, foi preso, mas teve o mandato lá ainda em vigor, né? Foi mantido inicialmente, né? E a gente pode pensar também, claro que é uma outra situação de prisão, não de uma condenação, de Chiquinho Brazão, né? Que foi aquele mandato que ficou ali, né? A situação ficou sendo levada, arrastada, até que ele acabou, claro, preso, ainda era deputado, mas aí estourou o limite de faltas da Câmara dos Deputados. Então, volta e meia, a gente tem uma discussão sobre isso, né? Sobre prisões preventivas ou condenações, no caso de Zambelli, uma condenação de Ramagem também, e a situação do mandato parlamentar. Agora, para além disso, Leandro, fica um questionamento, né? São muitos parlamentares envolvidos em algumas situações, em condenações, em julgamentos, e isso também é uma questão a ser observada, né? Para além do mundo político, o próprio eleitorado.